Hoje a gente vai trocar uma ideia aqui sobre o Shape-Up, né? Que é o, não sei se eu chamo de método, de framework, enfim, acho que você vai conseguir clarificar aqui melhor. Mas é a forma que como o Basecamp funciona, né? Como tipo, vocês se organizam e tal. Eu queria pedir para você só dar um overview sobre essa forma de trabalhar para quem estiver aqui acompanhando a gente entender mais ou menos do que se trata. Boa, beleza. Cara, o Shape-Up, enfim, eu acho que a gente acaba chamando de framework, mas pode chamar do que você quiser. Mas é basicamente uma descrição da nossa forma de operar, né? A forma que a 37 Signals constrói produto, desenvolve produto, né? Então, assim, é um framework, ele é composto ali por várias, talvez, boas práticas, um apanhado de ferramentas. Eu acho que o mais interessante aqui é que serve como uma alternativa para o Scrum, enfim, para o conjunto de metodologias ágeis aí normais. Eu acho que quase que já vem como padrão em muitas das empresas, né? Mas no fim das contas você pode obviamente pegar isso e adaptar os processos, enfim, as sugestões que a gente dá ali para sua realidade, né? Então, o Shape Up acabou sendo publicado como um livro em 2019. Quem escreveu foi Ryan Singer, que trabalhou aqui na 37 Singer durante 17 anos. Foi um dos founding fathers ali do Basecamp, era uma das 3 pessoas no time inicial do Basecamp. Então, a gente tentou destilar nesse livro ali justamente a maneira como a gente enxerga desenvolvimento de produto e principalmente explicando para as pessoas como a gente faz aqui. E aí, para mim, assim, particularmente, eu acho muito interessante porque acho que é uma alternativa um pouco revigorante ao padrão da indústria. Então, muitas vezes, e aí falando por experiência própria, né? Quando você se depara com alguns problemas ali, algumas dificuldades, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, ao rodar o Agile normal, né? Ao rodar o Scrum e suas variantes ali, às vezes a sensação que eu tinha que as alternativas eram todas iguais, né? Então, assim, muitas vezes, beleza, vou adaptar, vou pegar um outro framework aqui, e na verdade era a mesma coisa com outra roupa, talvez, né? E eu acho que o Shape Up é uma alternativa interessante porque traz algumas premissas muito diferentes. Então, tentando resumir um pouquinho, para não ficar tanto no suspense, assim, né? Algumas dessas premissas, eu acho que uma das mais fortes, assim, mais marcantes, é que os ciclos de trabalho, né? Então, talvez as sprints, como são conhecidas normalmente, os ciclos de trabalho básicos são de 6 semanas. Aí, obviamente, de novo, isso pode ser adaptado, isso vai para cada um, mas isso parte de uma premissa que eu acho interessante, de que você faz o trabalho, por exemplo, quebrar o trabalho em ciclos de 2 semanas, são ciclos muito curtos, que você não consegue ter tempo de construir algo significativo. E geralmente, se você está pensando num projeto um pouco mais de longo prazo, né, numa construção um pouco maior, você acaba fatiando ela em vários ciclos pequenininhos e quem está trabalhando nesse ciclo efetivamente, né, perde um pouco da noção de onde é a linha de chegada, quando é que isso acaba. Em contrapartida, se você está trabalhando num ciclo muito grande de 6 meses, um ano de desenvolvimento, cara, fica muito difícil de você se adaptar, né? Assim, fica difícil de você descobrir ao longo do caminho se você está realmente construindo a coisa certa. Então, isso vai muito contra os princípios de agilidade de maneira geral. E 6 semanas parece que é um sweet spot ali, um ponto intermediário que faz muito sentido, porque ele é grande o suficiente para você construir algo significativo, né, para você realmente conseguir fazer uma entrega que vai agregar valor para o cliente final do outro lado, que não seja só uma corrida ali que você acaba muito rápido, enfim, e tem que torcer para você conseguir empilhar várias corridinhas dessas e construir algo significativo. E, ao mesmo tempo, ele também é curto o suficiente para que no começo, na primeira semana, você já consiga ver um pouco a linha de chegada, né? Você sente a pressão do prazo se aproximando. Então, enfim, eu acho que 6 semanas foi um número mágico aí que a gente acabou convergindo aqui dentro depois de muito experimento e é o que a gente pratica, né? Então, basicamente, a gente faz ciclos de 6 semanas de desenvolvimento. A gente também tem uma prática um pouco diferente, que são os cooldowns, né? Então, entre esses ciclos de 6 semanas, tem um cooldown, que é não sei qual seria a melhor tradução para isso, mas talvez seria, entre muitas aspas, descanso, mas talvez descanso seja um termo terrível para isso. Mas é um período mais livre ali entre esses ciclos, então são ciclos de 6 semanas com cooldown de 2 semanas, onde a ideia nesse cooldown é justamente tirar o time, né, as pessoas que estão nesse trabalho do ciclo, dessa dinâmica esmagadora e dessa pressão de preciso construir algo com esse boxe de tempo aqui, né? E o que é muito interessante é que esse período de cooldown, geralmente, onde se promove muita autonomia do time, onde as pessoas ficam livres para, por exemplo, trabalhar débito técnico, resolver alguns bugs, enfim. Os devs e designers ficam livres para fazerem melhorias que sempre quiseram fazer, né?
só para tentar resumir, acho que eu acabei já entrando em alguns detalhes demais ali, mas basicamente o Shape Up ele parte da premissa de você tentar passar para o seu time projetos e não tarefas muito pequenininhas. Então, o processo de shaping é o processo onde você descreve e tenta trazer muita clareza para qual é o escopo, qual é aquele pedaço de trabalho que o time vai trabalhar. Então, tem toda uma etapa aí da dinâmica que é o shaping desse escopo. Então, pessoas dedicadas para definirem o que vai ser trabalhado. E aí tem uma etapa chamada de bedding, que é onde você escolhe quais desses projetos você vai trabalhar. E tem o building, finalmente, que é quando esse pedaço de trabalho é passado para um time que vai desenvolver, vai construir, enfim, e vai tornar aquela solução em realidade, né? E aí tem várias dinâmicas aí no meio, eu acho que pô, dá para ficar falando horas aqui sobre isso, mas a grosso modo é uma maneira, acho que super interessante de promover a autonomia ali dos times, das pessoas que participam desse processo de shaping, que geralmente são as gestoras, também estarem um pouco mais próximas ali do processo de desenvolvimento e guiando a estratégia ali da companhia, enfim, o desenvolvimento de produto, né? E aí tem várias peculiaridades, eu acho que talvez o mais interessante também é que a gente trabalha com times muito enxutos e muito pequenos, então os times que trabalham no ciclo são de no máximo 3 pessoas, geralmente é um designer e 2 desenvolvedores. Enfim, acho que é por aí, dá pra gente puxar muitos e muitos fios.